Então, nesse vídeo de hoje, vou falar sobre pisco e sobre pisco sour. Bebidas típicas do Chile ou do Peru. De qual país será? Beleza, galera? Eu sou o Professor Carlos, este é o canal Prof. Carlos Muchacho. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Então, um vídeo aqui que não é exatamente falando de livro, de gramática, de interpretação de texto, de redação, mas eu vou falar aqui sobre pisco e pisco sour e falar algumas diferenças aí sobre o Chile e o Peru, composições da bebida. Vou produzir a bebida aqui com vocês, degustar. Então vamos lá. Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não me segue, me siga, clica no botão vermelho, ativa o sininho. Gostar desse vídeo, dê uma curtida. Se já foi pro Peru, se já foi pro Chile, coloca aqui pra mim nos comentários. Você já provou o pisco? Já provou o pisco sour? Claro, se você é maior de idade, se você tem idade pra isso, né? Apesar de eu fazer um vídeo aqui sobre bebida, é importante saber, o professor aqui não é um muchacho borracho, não é um professor cozido, nada disso. Tanto é que eu tenho aqui garrafas que eu trouxe do Peru, trouxe do Chile. Tenho garrafa fechada que eu trouxe há muitos anos. Primeira vez lá que eu fui pro Chile faz 10 anos, que fui pro Peru faz 1 ano. E aí vocês vão perceber que as coisas ainda estão... Tem uma garrafa que ainda está lacrada, porque eu uso esporadicamente, quando eu recebo alguém, para tomar ali um golinho, para fazer alguma bebidinha diferente, né? Para provar. Então eu provei o pisco puro quanto o pisco sour, tanto no Chile quanto no Peru. Claro, não sou especialista da área, tá? Se tiver alguém aí que entenda mais, eu tiver falado alguma coisa errada, por favor, me corrija, explique. Mas eu fiz algumas perguntas nesses dois países, tanto no Chile quanto no Peru. Consumi, né? Provei ali as duas bebidas também nos dois países. E fiz uma pesquisa, né, tanto em parte de texto quanto vídeos na internet dos dois países, buscando pessoas que trabalham, que são especialistas nisso. E vou falar apenas um resumo do que é a bebida e também vou fazer essa produção. O pisco a gente pode falar que ele é muito parecido com o conhaque, né, muito semelhante a um processo de destilação como um conhaque. Várias bebidas a gente tem tanto no Brasil quanto no mundo, que são chamados de destilados, como a cachaça, como o conhaque, como o uísque e o próprio pisco, entre outras mais, né? E ele, então, é uma bebida aromática e uma bebida com teor alcoólico bastante alto. Tanto é que o pisco, ou ele varia ali em torno de 38% a 48%. Então, a porcentagem chega quase a metade da bebida só de teor alcoólico, como a gente tem algumas bebidas aqui no Brasil, como inclusive a maior parte das cachaças, né? Que são brasileiras. Também o brandy, que é um nome bastante conhecido aí para bebida, seria até um nome mais antigo, né, bastante comum. A gente pode falar que o pisco, conhaque, essas outras bebidas são um tipo de brandy, assim como ele é semelhante a um processo de destilação ou de fermentação, assim como o vinho. E aí, pensando em nome, né, o Pisco é o nome de tem uma cidade no Peru que se chama Pisco, né, fica ali em torno de 500 quilômetros ali da capital. A gente tem também na França, tem uma cidade chamada Cognac. Você tem na França uma cidade chamada Champagne. Com muitas bebidas, elas dão nome à sua cidade, ou estado, ou à sua região. Todas essas bebidas, na verdade, que eu estou falando, elas também são chamadas de aguardente. E às vezes a gente fala no Brasil que a cachaça é uma aguardente. Mas todas essas bebidas que passam por esse processo semelhante são chamadas de aguardente. Ou seja, a bebida destilada, ela é aguardente. E por que o vinho, o pisco, entre outras bebidas, elas também têm um processo de fermentação? Olha só, quando você pega a uva ou o suco da uva, né, independente se está pegando uma única variedade ou várias variedades, eu já vou falar melhor sobre isso, você faz o processo de fermentação. O que você está fermentando? Você está pegando o açúcar, o doce dessa uva ou desse suco de uva, está fermentando, porque você vai transformá-lo em álcool. Então, quando você pega lá uma bebida que tem um teor alcoólico muito alto, teve um processo de fermentação bastante alto, quer dizer, teve uma fermentação muito maior para que o açúcar se transformasse em álcool. A gente não tem no Brasil a cana-de-açúcar, que seria ali o produto mais comum, né, que a gente pode pegar da natureza para transformação de uma bebida alcoólica. Veja, o açúcar da cana que vai passar por um processo de fermentação. Assim como em outros países você tem a batata, você tem a beterraba e outros desses produtos para você transformar eles em alguma bebida alcoólica também. E é interessante pensar, vamos pegar, por que tem vinhos que se chamam seco, suave e tudo mais? O vinho seco quer dizer que ele teve um processo de fermentação diferente, né? Ele passou por um processo de eliminar o açúcar, deixando mais seco. Você vai secando
a uva, vai secando o suco de uva, vai passando por um processo de fermentação e destilação para que você possa transformar em um vinho seco ou meio seco, que tem um processo um pouco mais curto, ou o vinho, quando ele é tinto, ele é mais doce, quer dizer que preservou mais açúcar. Não significa, nesse caso, que é menos ou mais teor alcoólico, mas normalmente ele chega a ser seco, ele costuma ser mais forte do que o vinho tinto. Costuma. E é legal também pensar que desde a época da Idade Média, não se sabe se anteriormente a isso, já se faziam processos de destilação para você transformar a bebida, fazer algum processo de destilação de uma bebida a outra. Assim como o pisco. O pisco, ele passa por um processo de destilação, ele vira ali o vinho. Depois o vinho, ele passa por um outro processo, que ele vai evaporar, vai cair em outra garrafa, algum outro recipiente, alguma outra coisa, ou um outro processo maior, claro, porque isso é uma empresa, uma indústria muito grande, e para ele poder ser transformado em pisco. A cidra é muito interessante. Você vai ao mercado e compra uma cidra sabor maçã. O que acontece com essa cidra? Ela tem um processo de fermentação da maçã. Quer dizer, você está pegando ali a fruta, maçã, você está fazendo um processo de fermentação para o açúcar dela virar álcool. Então é um processo para você poder essas cifras ou muitas champanhes também. Então eu vou mostrar para vocês agora essas garrafas que eu tenho aqui para falar um pouco sobre a questão do teor alcoólico. Então são bebidas fortes, tá? Para beber puro, dependendo da sua idade, claro, provar pelo menos aí para você ver como ela é forte, tá? Mas se quiser, o ideal, né, seria misturar. Você pode fazer misturas assim, vamos pensar. Quando você pega uma cachaça no Brasil, você coloca gelo, limão, um refrigerante, né? Coca-Cola, qualquer refrigerante, você faz lá o samba, cuba e outras bebidas. Você pode fazer com o pisco da mesma forma, mas lembrando que o pisco, às vezes, ele é mais forte que outras bebidas que a gente tem aqui no Brasil. Então veja só, vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o mais forte que eu tenho. Eu falei para vocês que o pisco varia de 38% a 48%. Esse aqui eu trouxe do Chile, faz 10 anos, na verdade. 10 anos que eu fui pro Chile, e veja, tem essa quantidade. Quer dizer que só foi consumida quando foi tipo uma festa, foi feito um pisco sour, alguma coisa assim. Então, 46%. Beleza. Aí, eu tenho esse outro, 35%. Veja, eu falei que a média era de 38 a 48, mas esse está um pouco abaixo. Esse aqui seria um pouco mais suave, tá? Mas é um pisco também chileno, também comprado do Chile. E o último que eu comprei foi ali em janeiro desse ano de 2024. Tá fechadinho ainda. Esse é um pisco do Peru. Pisco del Peru. E aí, olha só que interessante. De apuros acholado. Eu vou falar agora para vocês o que significa esse acholado. Para ser chamado de acholado significa que ele tem que ter misturas de uvas, tá? Não é uma uva só, são misturas. E lembrando uma outra coisa importante, a maior parte das uvas que se faz vinho não se faz pisco. O pisco precisa ser uvas pisquenhas, quer dizer, uvas que você pode fazer pode fazer vinho, mas ela serve também para fazer pisco, tá? Ó, esse vinho aqui esse pisco diz que tem 400 anos que essa marca é produzida. Marca Pisco del Peru, del Puros Acholado 1615. Olha a data disso. E é interessante pensar que o rum é também uma bebida destilada. Esse aqui trouxeram para mim de presente lá de Havana. Olha que massa. Havana Club Rum, espanhol, e Rum de Cuba. Então a gente tem o pisco, que é chamado de puro, que ele passa por um único processo de destilação e apenas é usado uma única variedade de uva. Aí a gente tem o pisco verde, que é usado mosto verde também, né, claro. Só que também é uma única uva, só que tem um processo de fermentação incompleto. Não é feito o processo de fermentação completo quando que é o pisco puro. E o pisco acholado, conforme eu falei, é uma mistura de uvas. Mas o processo de fermentação pode ser completo ou incompleto. Vai depender se você quer que seja um pisco mais doce ou menos doce. Que tenha uma transformação maior de doce em álcool ou menor. E agora falando um pouco mais da história. Então olha só, a gente sabe que esses países todos são de colonização espanhola, tá? Quando a gente pensa em os europeus chegarem em território latino-americano, foi ali no final do século XV, tem a data histórica lá, 1492. Mas já no século XVI, início do século XVI, espanhóis que estavam na região do Peru, principalmente mais ao sul de Lima, principalmente nessa região onde hoje é chamado de Pisco, o nome da cidade, lá no passado, no século XVI, XVII, tinha outro nome.
havia ali uma quantidade de europeus, né, de espanhóis, que traziam bebidas da Europa e também consumiam bebidas ali que tinham na região. Claro, como catequizavam, tinha toda aquela questão da religiosidade, a questão do que o colonialismo faz, além de muitas mortes que tiveram ali na região, de pisco, no Peru como um todo e todas as regiões, começou a se produzir ali o pisco. E não só para vender e consumir naquela região, e não só entre aqueles espanhóis, mas para que vendessem, levassem para a Europa. Beleza. Só que o que acontece? Já mais próximo do século XVII, os espanhóis souberam sobre a cidade de Potosí, na Bolívia. Inclusive, se você ainda não leu, leia o livro do Eduardo Galeano, Veias Abertas da América Latina, para conhecer um pouco mais sobre a cidade de Potosí. Essa é a cidade onde se dizia na época, ali no início do século XVII, pelo menos quando foi encontrada pelos espanhóis, onde mais tinha prata. Então, a quantidade de espanhóis que foram para essa região e precisaram de mão de obra barata de outras pessoas ali que viviam ali em território latino-americano, no Peru, regiões próximas, foram, ou na Bolívia mesmo, né, principalmente, na verdade, foram para essa região de Potosí, ali no século XVII, para trabalhar. Se dizia que naquela época, Potosí era a cidade mais populosa de todo o continente americano, inclusive de outras cidades ali dos Estados Unidos, que é um país grande, ou do Brasil mesmo. Potosí foi uma cidade bastante populosa. Aí pensa só, os espanhóis começaram a trazer vinho lá da região de Pisco, ou do mais do sul, ali de Lima, dessas regiões, até Potosí, na Bolívia. Só que assim, o processo que eles faziam de destilação, ou até mesmo de fermentação, era um processo ainda relativamente primitivo. Quando essas bebidas chegavam lá, em barris, em garrafas grandes de barro, ele já chegava mais avinagrado. Então, era aquele sabor de vinagre, o vinho estragava, né? Não dava para beber, não dava para consumir. O que foi feito foi o seguinte, na região ali do deserto do Atacama, né, no Chile, só que mais ao norte, próximo à divisa com o Peru, mas ao mesmo tempo próximo à divisa da Bolívia, começou a se produzir também a uva e começou a produzir ali o pisco, para que fosse, né, pelo mar trazido algumas iguarias, algumas importâncias ali pelo mar até ali o norte do deserto do Atacama, numa região litorânea, depois era levado por via terrestre até a cidade de Potosí, onde também consumiam pisco. E por mais que Pisco seja o nome de uma cidade lá no Peru, continuou se chamando Pisco. Importante falar também, que eu acabei não falando, que Pisco é o nome que está no dicionário Quechua, que significa uma espécie de pássaro, que se chama pisco. Então se manteve, claro. Por que Quechua? Depois assistam meus vídeos sobre o Peru, sobre o Chile, sobre outros países que eu fiz aí da América Latina, né? Vídeos sobre, alguns que eu estive, outros que eu estudei sobre apenas, mas depois confiram sobre a língua quechua, algumas questões lá nos vídeos do Peru. Então a gente pode pensar o seguinte, né? Começo do século XVI aproximadamente, começou a se produzir o pisco. Final do século XV, começo do século XVI, começou a se produzir o pisco no Peru. E já no século XVII começou a ser produzido no Chile. Então a gente pensar, os dois países têm o pisco, os dois países produzem, mas se iniciou no Peru. É importante saber também que o Peru tem o costume de fazer apenas um processo de destilação. No Chile já é mais comum fazer mais processos de destilação, 2, 3 processos de destilação. O pisco leva água? Depende. De forma geral, o pisco produzido no Peru não leva água não. O pisco produzido no Chile, na sua maioria, leva água na sua composição de 40% a 50%. E assim como a gente tem a caipirinha aqui no Brasil, que é uma bebida bastante consumida, estrangeiros que vêm para cá também querem conhecer a caipirinha, é muito comum no Peru e no Chile chegar lá e você... Que bebida que é interessante beber? Provavelmente a maioria das pessoas, se for falar em bebida alcoólica, vai falar em primeiro lugar o pisco, tanto no Museu do Pisco, na cidade do Pisco, ou cidades históricas, ou qualquer cidade dessas, tanto do Peru quanto do Chile. Mas é claro, existem outras bebidas à base de milho, à base de outras especiarias e tudo mais. É sempre interessante conhecer. Galera, vamos lá então fazer o Pisco Sour. Primeira dica, deixa a taça onde você vai servir o pisco com gelinho, tá? Para ela manter geladinha, tá? Segunda dica, vamos lá. Olha só, quando você for pegar, você vai usar a clara do ovo. Dá uma batidinha aqui dessa pontinha, não muito forte, tira só a pontinha dela. Tá? Olha só, eu preciso de 30 ml mais ou menos de clara. Quando eu for jogar aqui, ó, só desce a clara, a gema não vai. Tá vendo?
Olha só, olha só. Praticamente tudo. A gema tá aqui dentro. 30 ml. É mais ou menos a média do ovo. Beleza? Depois você pode deixar ali caso você queira usar. Pode ser que você queira usar essa gema para alguma coisa. Então tem aqui 30 ml. Vamos lá. 30 ml de clara. Limão. 30 ml também. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Quase deu. 30 ml de limão. Quanto que eu coloco de pisco? Exatamente 3 vezes o que você colocou dessas duas coisas. Então você vai colocar 90 ml de pisco. Olha lá. Foi 30 ml. Mais 30, 60. Como esse pisco é mais fraco, olha, quase acabou a garrafa. Coloquei até um pouquinho mais porque ele é mais fraquinho, é 35 ml, né? Os piscos normalmente são de 38 a 48. O que falta, o que tá faltando é o xarope, o harabe, xarope de açúcar. Metade de açúcar e metade de água morna, você coloca ali água morna no açúcar, vai mexendo até dissolver o açúcar. Deixa na geladeira, dura por 30 dias. Então você coloca aqui, ó, 30 ml. Eu fiz praticamente na conta, porque sim. Legal. Já deixei o gelo separado, pedrinhas pequenininhas, para ficar bem geladinho e você bater junto, tá? Mais um pouquinho de gelo, porque gelinho é gostoso. Beleza. Vamos agora bater. Cadê a tampa? Tá aqui. Tô ficando louco. Vamos bater. Agora vai fazer uma barulheira, hein? Vocês vão perceber que tem que bater muito para quebrar o gelo e misturar bastante. Então vamos lá. Deu. Vamos tapar o lixo, né? Fica esse lixo aberto. Vamos abrir agora, tirar essa tampinha. Para variar. Sempre dá esse problema. Dá uma secadinha, fica mais fácil de abrir. Beleza? Vamos agora abrir. Saiu o ar. Ficou mais fácil de abrir. Vamos ver a espuminha. O que você faz com esse gelo? Joga fora? Não. Uia. Depois você guarda o gelo para alguma coisa. O copo tá bem geladinho. Vamos colocar agora o pisco sour. Olha só. Não precisa ter essas pedras de gelo. Podia ter batido até um pouco mais. Perceba uma coisa. Vocês vão ver que ele vai ficando amarelinho até aqui. De repente vai ficar mais ou menos uns 2 dedos de espuma. Vai descendo. Vou falar uma coisa para vocês. Quando vocês forem tomar no Peru, no Chile, ou ver pela internet a maior parte do pisco sour, ele vai ter umas gotinhas por cima de algo que é agridoce, que se chama angostura. A angostura é uma mistura de várias folhas, raízes, várias especiarias, para dar um gosto diferente, né? Lembra um pouco um licor, mas mais agridoce. Mas é uma bebida cara, você vai procurar na internet, uma bebida dessa custa em torno de R$150, 200 ml. Então achei que não precisa, dá um gostinho a mais diferente, mas eu sinceramente, com ou sem, eu acho maravilhoso. Então vamos lá, mas a Gabi vai experimentar primeiro. Gabi, veja só, pisco sour não tá igual o Peru e nem que a gente tomou no Chile, porque tá sem angostura. Não, mas tá bom. Você tá comendo gelo aí. Devia ter quebrado um pouco mais. A muchacha já tomou, agora o muchacho. Olha só que delícia. Veja só, beba com moderação, hein, galera. Esse pisco não é muito fraco. Nossa, que delícia. Galera, um brinde, boas festas aí de final de ano, Natal, Réveillon, que 2025 seja melhor que 2024. E se for beber, beba com moderação e não dirija, hein? Então, se você já foi pro Peru ou pro Chile, se você quer mais vídeos como esse, coloca aqui pra mim nos comentários. Vamos aproveitar que esse é um momento de férias, eu tô publicando esse vídeo no finalzinho aí de 2024, então fica aí para você poder experimentar com a sua família, com seus amigos. Um abraço, até o próximo vídeo e a gente se vê no ano que vem. Abração.